Bom, só tem vocês dois, né? Mas eu queria perguntar que eu recebi muitas reclamações que as aulas não são gravadas. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes, então eu não sei qual foi o problema. Bah, eu não sei, professor. Por mim, não teve muito problema, porque eu nem sei se eu. Eu acho que eu fui naquelas aulas, mas eu entendo que pode ser, tipo, pelo que a senhora explicou, foi problema no servidor mesmo, né? Exato. Então eu não sei. Por mim, por mim não teve muito problema. Não, é que o CENF mesmo me Uhum. mandou um e-mail dizendo que eu não gravo as aulas. Só que isso Ah, aconteceu duas sim, vezes, sabe? Daí eu fiquei meio chocado, porque não é que eu não gravo as aulas, é sim, que teve problema no servidor, sabe? sim. Aí eu não sei quem reclamou de vocês que. Tanto é que vem 2, 3 pessoas para as aulas, sabe? Pois é. É, eu não sei, professor, porque eu até vi que eles tinham feito um questionário, só que eu acho que era anônimo. Daí talvez o senhor teria que conversar com toda a turma. Só que ninguém vem para aula quase. Daí Não, fica meio complicado. exatamente. Tipo, vem. Quando vem tu, Leonardo, mais uns dois, um ou dois. Ah, mas por mim tá tranquilo, professor. É o que eu acho que o pessoal entendeu que, como teve duas aulas seguidas não gravadas, eu acho que eles entenderam que o senhor não ia mais gravar a aula, entendeu? Foi isso que eu fiquei meio entendi da confusão toda. Então, eu também não entendi direito, até porque eu já disse, né, eu sou muito engajado nessas coisas, mas eu tinha entendido isso. Não, não, não. As aulas sempre gravadas. Outra reclamação que eu tive foi que eu não avisei quando ia ter as provas, mas eu avisei isso no primeiro dia de aula, sabe? Ah, sim, tá tudo lá no slide, né? Isso sim. Tá. Como? Não, tá tudo lá no slide. Eu sempre vou lá ver no slide as datas das provas, né? Acho que o pessoal não viu os slides. É, mas eu tive 3 alunos que reclamaram que não fizeram a prova porque não foram avisados, mas eu avisei no primeiro dia e tava lá no slide, sabe? É que no caso também eu lembro que eu também não sabia a data na prova, mas eu perguntei para o senhor, né, quando que ia ser. Daí, se os alunos entrassem na aula e perguntassem, eles iam saber. Não, Eu, e tá no slide também, né? uhum. Sim, Então, exato. foi outra coisa que eles reclamaram que a aula não foi gravada e foi dito só em aula. Só que não foi o caso, sabe? Sim. Mas enfim, vamos seguir então. Uh, Só revisando então o que nós vimos na última aula foi que a gente pode pegar então a tabela verdade, que ela tem nesse caso 2 entradas, ok? E ela tem uma saída e ela tem um próximo estado. Então, vamos pegar a primeira linha aqui, ó. Se eu estou no estado zero, esse então é o estado de máquina. Então eu estou aqui na bolinha zero. Se eu entrar com 0 e 0, ok? A saída G é 0 e ele vai para o estado 1. Então a gente faz essa seta aqui. Então vai dar 0, 0 de entrada, saída 0, próximo estado, que é de T mais 1, que é o que está escrito aqui, dá 1. Tá? Isso é T e R. Né? Sei que está meio ruim de ver, mas é isso. Vamos supor agora que a gente está no estado zero também. Vamos olhar todas essas condições. Aí
a gente vai ter 0 e 1, a saída é 1 e o próximo estado é 0. Então a gente faz essa setinha voltando para o mesmo estado, que é o que está mostrado aqui. Tá bem? Eu não vou passar por todos os pontos, vamos só olhar os pontos onde tem transição, então vamos olhar os pontos onde a gente tem, por exemplo, 1. Então se a gente está no estado 1, e a entrada é 0, 1, a saída é 0 e o próximo estado é 0. Então a gente faz essa seta aqui, ó, levando ele para o 0. E os outros estados, as outras entradas, mantêm o estado inicial. Ok? Então, basicamente é isso. Alguma dúvida aqui nessa parte? Por enquanto não, professor, pode seguir. Tá, então, cada estado que nós temos, nós precisamos de um flip-flop. Então, quando a gente vai falar agora de máquinas de múltiplos estados, né, os elementos de estados são os estados possíveis. Então, se eu tenho 2 flip-flops, eu vou ter 4 possibilidades. Se eu tenho 3 flip-flops, eu tenho 8 possibilidades. Se eu tenho um flip-flop, como a gente viu, nós temos 2 possibilidades. Então, aqui eu vou deixar como exercício. Eu só vou mostrar como é que se inicia ele. Então, eu tenho uma entrada S, que é a única entrada, e os estados são X, então dx é a entrada, a saída é X, volta para cá, e aqui a entrada é dy, y volta para cá, e S entra nas duas entradas. Nessa chora aqui de baixo também entra o X, além do Y. Então, nós vamos ter 4 possibilidades, porque nós temos 2 flip-flops, que é o 00, 01, opa, 10, 11. E nós temos 2 saídas, que é o AX, que é a saída que vem de X, e o AY, que é a saída que vem de Y. Então, o primeiro passo é sempre identificar o que é entrada, o que é flip-flop e o que é saída. São as 3 coisas principais que vocês têm que fazer. Então, como é que eu escrevo a saída? A saída, nesse caso aqui, é o S, XOR, X, e a gente sempre tem que colocar o tempo aqui para dizer que é naquele momento instantâneo, né? Então, naquele momento instantâneo, eu tenho uma saída AX de T. Para o AY, eu tenho a XOR de S, X e T, que é o que está escrito aqui. E a gente tem que escrever também os elementos de estado. Então, no caso do X, o próximo X de T mais 1, que é o que eu tenho aqui, é o que vai ser o dx, que é o que entra do AX. Estão vendo aqui, ó? O AX entra aqui e ele que gera o próximo estado para o X. Então, por isso que está X de T mais 1. Tá bem? Aí eu quero que vocês construam depois, como exercício, o diagrama de estados dessa situação. Vamos considerar agora que a gente já tem o diagrama de estados, mas a gente quer construir a tabela verdade. Tá? De novo, eu não vou passar por todos os mínimos passos, porque é muito maçante, mas vamos dar uma olhada em alguns deles.
Então vocês vejam aqui que eu tenho 4 estados. Se eu tenho 4 estados, quantos flip-flops eu vou ter? Alguém sabe? São 2, né? Peraí, que deu problema aqui. Esse Google Meet hoje tá me tirando do sério. Só um pouquinho, pessoal. Eu não sei porque hoje ele tá com tanto problema. Mas hoje não é o servidor, hoje é o Google Meet mesmo. Eu tentei usar o mconf e também tá com problema. Vamos ver o que dá para fazer. Tá. Voltamos à vida. Então, se eu tenho esses 4 estados, eu preciso de 2 flip-flops. Então, agora eu quero escrever a tabela verdade baseado nesses estados. Então, é sempre bom começar do zero. Então, a gente vai do 0, 0. Se a entrada for 0, o próximo estado é 0, 0. Então, a gente tem essa setinha aqui. Então, a gente escreve isso na tabela verdade. Como a gente tem uma única variável, como está mostrado aqui, se eu coloco 1 e eu estou no estado 0, ele vai para 0, 1. Então ele vem para cá e troca o estado para 0, 1. Tá? Então isso elimina a parte de 0, 0, porque eu tenho uma única variável. Ou ela vai ser 0, que mantém ele em 0, ou vai ser 1, que transfere ele para 0, 1. Vamos olhar agora o de 0, 1, já que foi transferido para cá. Se a entrada é 1, ele volta para o 0, 1. Então é o que nós temos aqui nessa linha. Se a entrada for 0, ele vai para 1, 0, que é o que nós temos nessa linha aqui. Tá bem? E assim por diante. Tá?
Então isso gera um circuito aqui meio que enquadrado. Então vocês podem analisar depois cada um dos passos e dar uma olhada neles, como é que funciona. Aqui está o circuito que ficou muito ruim, o scan que eu fiz. Eu vou escanear de novo e fazer o circuito mais decentemente. Eu queria falar dessa parte aqui, só que eu vou ter que girar. Que é o seguinte. Vamos considerar uma máquina de venda que entrega um pacote de chiclete quando recebe 15 centavos. Tá? É um exemplo hipotético, né? Hoje a gente sabe que vale mais, muito mais 15 centavos. Então, aqui diz que aceita nickels ou dimes, ou seja, aceita 5 ou 10 centavos, um por vez. E o sensor indica se aquilo é 5 ou 10 centavos que foi depositado a cada circuito de clock. Então, pede para implementar isso utilizando o Millimore Design. Millimore Design é o que a gente vem vendo. Algumas considerações. A máquina não dá troco, como a máquina de café ali do F, né? E não é possível colocar duas moedas ao mesmo tempo. Tá bem? Tá bem. Então a gente tem que fazer o diagrama de estados. A gente tem que fazer a tabela de transição, a tabela booleana e desenhar o circuito. Isso é uma coisa que basicamente vai ser da prova. Tá? Isso, ficou de cabeça para baixo. Deixa eu virar aqui, peraí. Então vocês vejam que a gente tem uma série de considerações, né? O níquel é 1 centavo, então eu posso colocar 5 centavos, perdão. Então se eu colocar o níquel igual a 1, ele vai passar desse estado para esse. Se eu colocar mais o níquel, ele vai passar para esse estado. Se eu colocar mais o níquel, ele vai passar para esse estado e vai entregar o chiclete. Então a saída, nesse caso, é 1. Todas as outras saídas são 0. O 1 está aqui dentro. Ó. Então a saída só é 1 quando ele entrega finalmente o chiclete. Mas nós temos outras situações, né? Nós temos situações, por exemplo, onde eu primeiro coloco 10 e depois coloco 5. Então vai ser essa situação aqui, onde ele vai direto para esse estado, mas ainda faltam uns 5 centavos. E aí no final ele entrega o chiclete finalmente. Outra situação possível é eu colocar 5 centavos primeiro e depois 10, que vai direto para o final. Então esse é o que é o chamado diagrama de Moore. É. Se for colocado
2 moedas de 10, ele vai para esse estado aqui também e vai entregar o chiclete igual. Só não vai dar troco. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Então tá aqui a tabela de status. Vocês também podem olhar ela com mais cuidado depois. Mas basicamente o que ela está nos dizendo é que a saída só vai ser 1 quando eu completar todos os estados possíveis, ou seja, quando eu tiver os 15 centavos colocados na máquina. Tá? Aqui é a saída booleana disso. E aqui é um exemplo de como desenhar um circuito sequencial baseado em algo que nós já conhecemos. Eu não vou passar por todos esses passos aqui, que eles vão demorar uma aula inteira, então eu basicamente vou deixar para outra aula. Eu queria deixar agora o resto da aula como espaço aberto para vocês tirarem dúvidas sobre o trabalho ou sobre como tem sido as aulas, porque eu recebi muitas reclamações, como eu já falei. E é isso. Se alguém tem alguma coisa a dizer, eu estou aberto a discussões. Ô, Sora, eu queria te pedir uma coisa do trabalho, mas uma dúvida. Assim, eu consegui fazer o contador funcionar com aquela fonte de tensão que tu tinha falado que era para usar como clock. Mas se eu fosse montar esse trabalho na protoboard, o que eu usaria para o clock? Tipo, no caso, eu não vou montar porque eu tenho que montar o da sinaleira, né? Mas o que eu usaria para o clock daí? Só deixa eu ver se eu entendi. Tu usou o microcap, é isso? Isso. Uhum. Não, eu Sim. consegui fazer funcionar com a fonte de tensão como clock. Ele funcionou, ele contou tudo certo. Só que como é que eu faria isso se eu fosse montar no protoboard? Com o 555. Tá. E como é que eu usaria o 555? Só para. Desculpa? Como que eu usaria o 555? O 555, se tu olhar o datasheet dele, tu pode controlar a frequência de clock dele alternando a resistência que tu coloca em paralelo com ele. Tá. E aí, nesse ponto é interessante ter um potenciômetro, porque tu pode mudar a frequência simplesmente tirando o potenciômetro. Tá. Tá. Eu vou dar uma olhada depois. Obrigada. Imagina. Ô, Sora, eu tenho um pedido para fazer, na verdade. Pois não? Assim, na P3 podia não ter mais uma questão que vale 5 pontos, assim, porque senão, como a gente faz a prova pelo mudo e tal, não tem como o senhor considerar desenvolvimento e tal, fica muita responsabilidade para fazer uma questão que é, tipo assim, certo ou errado é 5 ou nada, entendeu? Então, não sei isso. Só um pedido, assim, essa questão que vale 1, que vale 2, uma prova com mais questões é mais tranquilo de fazer.
Sim, é que normalmente eu faço isso. O motivo para fazer isso, na verdade, é que é o seguinte: como os trabalhos são muitas vezes feitos em grupo, o que acontece é que alguém do grupo faz tudo, como vocês bem sabem, e alguém não faz nada, né? Então, a ideia da prova ter um projeto é que force a pessoa a realmente fazer o projeto. O que eu fiz dessa vez? Eu coloquei essa questão, mas eu dei. Quem chegou perto do valor, eu dei metade da questão. Como vocês devem ter visto no PDF que eu coloquei no Sim, Moodle. sim, sim, deu pra ver. É. Mas o que eu posso fazer é quebrar a questão em pequenos pedaços para não ficar tão pesado para. Pode ser. É porque assim, um deslize, daí a tua prova pode alternar entre 8 e 3, entendeu? Por exemplo, isso é muito significativo, assim, pra nota. Isso pode rodar uma pessoa ou fazer passar com B, por exemplo, entendeu? Então, não sei. Com Eu, certeza, concordo contigo. tá, então, só um pedido, assim, não sei, pra mim ficaria, tu falou que estava aberto a discussões, mas, então, pra mim ficaria melhor é que se fosse ou mais quebrado assim, ou fosse só questões de vale um, 2 pontos, porque senão fica muita responsabilidade em cima de um certo ou um errado, entendeu? Sim, é que como são de múltipla escolha, eu acho que realmente não foi uma boa. Então, na próxima, eu vou fazer como foi na primeira, todas as questões de um ponto. Tá bom, obrigado. Imagina? Eu tô aberto, eu sempre tô aberto a discussões. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa ou sugerir, por favor, façam sempre. Sor, eu tenho uma dúvida sobre o trabalho também. No caso ali no microcap, quando o senhor fez, e ali quando aparece no transiente, ele fica em contagem decrescente. Daí eu queria ver se dava para analisar isso aí direitinho, porque que ele fica contando de 15 até 0 ao invés de 0 até 15. Ah, eu vou ter que dar uma olhada, mas eu acho que é por causa da. Tu pode fazer ele crescente ou decrescente, então depende se tu ligar o D negado no D ou então a própria saída no D. Daí então isso muda ele para crescente ou decrescente. Ah, tá, beleza. É que ali É, na aula passada, retrasada, que tu mostrou o vídeo, ele tava tudo começando no 15 e depois que ia pra 0. Uhum. Mas era só isso mesmo. Não, ok. Obrigado. Imagina. Você falou alguma coisa, Maria? não, eu ia falar que se ligar o D no que é barrado vai fazer ficar crescente. Que para mim deu certo fazendo assim. É, daí ele fica crescente. É uma coisa que a gente vai ver bastante nessa área, são contadores, tem 3 aulas de contadores, porque tem muitos tipos de contadores. E um contador é um exemplo clássico de diagrama de estados também. Então, a gente vai ver isso bem mais a fundo. Essa aula e a próxima, a gente vai tratar especificamente de. A gente tratou um pouco agora, a próxima a gente vai tratar de design de circuitos sequenciais. Por isso que eu vou parar agora, porque ela é bem extensa e não vai dar tempo de terminar, daí vai ficar quebrado e acho que vai ficar um pouco estranho para vocês, mas as próximas aulas vão ser exclusivamente de contadores.
Daí a gente vai olhar vários tipos de contadores e entender melhor como é que eles funcionam. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, só para confirmar, ali no Moodle tu botou que é pra entregar o trabalho na quinta, na verdade, e não na sexta. Esse 4 bits. Ficou para essa sexta. Tá, não, ali no Moodle tá pra quinta, só pra te avisar. Que senão pode Como é ficar que é? Ali no Moodle tá marcado pra quinta, tá marcado pro dia 8 em vez do dia 9. Pro horário de Ah, eu me enganei então, mas eu mudo agora, rapidinho. tranquilo. É porque ali, senão, dá pra enviar, mas daí aparece que o aluno enviou atrasado, né? Daí isso pode dar confusão depois, né? Só Não, pra não, avisar. não, 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 não. Eu errei mesmo o dia, mas eu Tá, troco agora rapidinho. tá tranquilo, então. Valeu, professor. Imagina. Mais alguma dúvida? Tá bem então, pessoal. Até quarta-feira, então. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.